Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Inácio Alves e estamos de volta com a nossa sequência de aulas para a disciplina de servidores 2, ou disciplinas servidores utilizando o sistema operacional Windows. Primeiramente, nós precisamos criar uma infraestrutura para a nossa rede. Essa infraestrutura vai ser destacada a seguir e em seguida nós criaremos as máquinas virtuais. Ok, então estamos de volta. A nossa infraestrutura ela vai ser exatamente igual a essa que vocês estão vendo aí na tela. Primeiro que nós temos um dispositivo real, representado aqui por essa caixa amarela, e representa o seu computador físico, onde você vai fazer as simulações, onde você vai utilizar o VirtualBox. Esse seu computador real, ele vai ter uma placa de rede real. Pode ser cabeada ou Wi-Fi. Eu sugiro que seja uma placa de rede cabeada, pois em muitos dispositivos de rede sem fio, em muitos roteadores sem fio, todas as máquinas que precisam se conectar através desse roteador sem fio precisam se autenticar diretamente no roteador. Consequentemente, em algumas situações, você não vai conseguir fazer com que a sua máquina virtual dentro do seu computador tenha acesso direto à sua rede local com um IP válido da sua rede local. E a nossa ideia aqui é que a nossa máquina virtual Debian, que vai fazer o papel de roteador ou de gateway, ela tenha acesso direto à nossa rede local. Ou seja, o endereço IP que vai estar dentro da nossa placa de rede real vai ser da mesma faixa que o endereço IP da placa de rede da nossa máquina virtual Debian, que vai fazer o papel de roteador. Então, tanto a máquina virtual Debian quanto a nossa máquina real vão receber endereço IP da nossa rede local, passando pelo nosso switch, pelo nosso roteador e assim por diante. Internamente, dentro do VirtualBox, como veremos adiante, existe uma placa de rede chamada Intnet. Essa placa de rede chamada Intnet nada mais é do que um switch virtual que já vem embutido dentro do seu VirtualBox. Com isso, podemos adicionar uma nova placa de rede na nossa máquina virtual Debian, conectando essa nova placa de rede na placa Intnet, que é o nosso switch virtual, e também fazendo com que tanto o Windows 10 quanto o Windows Server eles se conectem nessa mesma placa de rede Intnet. Então percebam que a nossa máquina virtual Debian precisa ter a capacidade de receber mensagens de uma rede, que é a nossa rede local, passar para uma rede interna, que é a rede local da nossa infraestrutura, que vai ter faixa de endereço IP 192.168.10.0/24. Já chamou atenção que se a sua rede local tem essa mesma faixa de endereços, então você precisará mudar a faixa de endereço, precisará alterar, adaptar para a sua realidade. Aqui, como a minha faixa de endereço é diferente, então eu vou utilizar a faixa 192.168.10.0/24. O fato é que a nossa máquina virtual Debian vai fornecer rede via esse switch virtual para a máquina Windows 10 e para a máquina Windows Server. Percebam que o Windows Server ele está com o endereço IP fixado com o final .2. Então, o endereço do nosso Windows Server será 92.168.10.2, enquanto o endereço local da nossa máquina Debian será 92.168.10.0. A interface que vai para a internet, ela pode ser tanto via DHCP quanto um endereço IP fixo. É você quem escolhe. Bom, tornando agora para a nossa máquina Linux, onde nós vamos criar o ambiente virtual. Bom, você pode estar utilizando uma máquina Windows, então, tornando ao nosso VirtualBox, onde nós vamos criar o nosso ambiente virtual, lembrem-se que nós precisamos criar 3 máquinas, 2 máquinas Windows e uma máquina Linux. Eu vou iniciar pela criação da máquina Linux, que vai ser o servidor, então eu vou chamar ela aqui de roteador. Vai ser o nosso roteador Linux. Percebam que Percebam que vocês precisam definir a pasta, o local onde as suas máquinas virtuais serão salvas. Escolha de acordo com o seu disco rígido. Em seguida,
Em seguida, você deve escolher o tipo de sistema operacional que você vai utilizar. Existem vários. Você pode escolher Windows, Linux, Solaris, dentre outros. Nós vamos utilizar uma máquina Linux. Você pode escolher diversas versões de Linux, como um Linux genérico ou algumas distribuições das mais conhecidas. Eu vou utilizar uma distribuição Debian de 32 bits. Muitas vezes isso pode não afetar, pode não fazer diferença, mas algumas vezes o VirtualBox ele vai trabalhar adequadamente de acordo com a distribuição ou com o sistema operacional que você escolheu. Então é altamente recomendado que você faça a escolha correta para que o VirtualBox ele consiga otimizar o uso do sistema operacional adequado. Então o processo é simples, uma vez que você definiu da sua distribuição, o local onde ela vai ser instalada, o tipo de sistema operacional e a versão do sistema operacional, basta clicar em próximo. O VirtualBox vai solicitar que você informe a quantidade de memória RAM que vai ser utilizada nessa máquina virtual. Observe que essa quantidade de memória RAM depende da quantidade de memória RAM do seu computador físico. Afinal, Afinal, todos os recursos de cada uma dessas máquinas virtuais, o Debian, o Windows 10 e o Windows Server, vão ser retirados da sua máquina física. Significa então que se você tem um computador com pouca memória, por exemplo, 4 GB de RAM, talvez você não consiga simular esse cenário de forma adequada. Ou talvez até você consiga, mas a sua máquina vai ficar travando. No caso da nossa máquina Debian, como ela vai consumir poucos recursos, nós vamos iniciar com 1 GB de memória RAM, mas quando o nosso cenário estiver rodando, depois da máquina instalada, nós vamos baixar para 512 MB. Precisamos definir se vamos criar um disco virtual ou se vamos utilizar um disco virtual existente. Como estamos criando uma máquina nova, nós vamos criar um disco virtual. Se você quiser utilizar um disco existente, você também pode, mas aí você vai ter que pesquisar na internet como que você faz isso. A sugestão é criar um disco virtual do VirtualBox, mas você poderia criar um padrão compatível com outros sistemas de virtualização, como por exemplo o VMDK, que, se eu não me engano, é o tipo de disco utilizado pelo VMware. Você pode escolher também se quer que o disco tenha tamanho fixo ou tamanho dinâmico. Novo, lembre que todos os recursos da sua máquina virtual serão utilizados na sua máquina física. Então, esse disco virtual nada mais é do que um arquivo ou um conjunto de arquivos dentro do seu HD, ocupando espaço no HD do seu computador. Se você escolher um tamanho fixo, então o tamanho que você definir para o disco virtual vai ser um arquivo dentro do seu HD. Por exemplo, se você escolheu um HD de 8 GB para a sua máquina Linux, você vai ter um arquivo de 8 GB dentro da sua máquina física. Se você escolheu um arquivo de 50 GB para a máquina virtual do Windows, você vai ter um arquivo de 50 GB dentro da sua máquina física. Por outro lado, se você escolher o tipo dinamicamente alocado, o VirtualBox ele vai ficar um pouco mais lento na hora de executar a máquina virtual, mas ele vai criar um arquivo praticamente vazio e vai aumentando esse arquivo à medida que você vai precisando de mais espaço, por exemplo, à medida que você instala novos programas dentro do seu computador. Esse é o tipo que nós vamos utilizar. Por mais que a gente perca um pouco de desempenho e performance, isso salva recurso, isso salva espaço dentro dos nossos discos principais da nossa máquina física, principalmente para quem está com o HD aí um pouco lotado. Precisamos definir um tamanho para o HD da nossa máquina virtual. Tá? 8 GB é suficiente, mas eu vou colocar aqui um tamanho de 20, apenas por precaução, para garantir que essa máquina virtual ela vai rodar aí até o final do semestre sem mais problemas. A nossa máquina virtual foi criada. Precisamos agora alterar algumas configurações dessa máquina virtual. A primeira delas é no que diz respeito à rede. Vamos lembrar que a nossa máquina virtual Debian, ela possui duas placas de rede. E quando você vem no
VirtualBox, você vai perceber que você pode ter até 4 placas de rede dentro da sua máquina virtual. E no momento, a placa 1 está habilitada, ou seja, nossa máquina Debian ela possui uma placa de rede, mas a placa 2 não está habilitada. Além disso, é importante percebermos que nós queremos que a placa de rede 1 ela esteja diretamente conectada à nossa placa de rede real, enquanto a segunda placa de rede ela está conectada nesse switch virtual ou internet. Então, em vez do NAT, nós vamos utilizar uma placa em modo bridge, conectada diretamente com a nossa placa de rede física. Então, você precisa saber o nome da sua placa de rede física. No Linux, ele chama de EN, ou seja, Ethernet Network, o nome das placas de rede física. Se você tiver uma placa de rede sem fio, ela vai se chamar WL, alguma coisa, de Wireless LAN. De novo, lembre-se que as placas wireless não são a melhor maneira de você conectar a sua máquina virtual diretamente dentro da rede local. A melhor maneira é por meio de uma rede cabeada. O segundo adaptador, nós vamos habilitá-lo e vamos conectá-lo na rede interna. A rede interna, então, por meio do switch internet. Damos um OK. Por fim, devemos adicionar um CD de instalação. Depois de você ter baixado as imagens de instalação do Windows e do Debian, você pode vir na parte de armazenamento. Na parte que tem o CD vazio, você vai escolher o local onde você guardou a imagem do seu DVD. Uma vez que você escolha o local onde você guardou a imagem do DVD, essa imagem ela vai aparecer aqui na sua lista e você pode simplesmente escolhê-la diretamente. Se não tiver nenhuma, você pode vir, escolher uma imagem de disco e até a pasta, navegar até a pasta onde você salvou essas imagens e escolher a imagem correta. A nossa máquina Linux foi então criada. Vamos criar a próxima máquina, que é a nossa máquina Windows Server. O procedimento é semelhante. Eu vou em novo, vou chamar essa máquina de Windows Server. Vou escolher o sistema operacional Windows, especificamente um Windows de outro tipo, 2019, 64 bits. Clicando em próximo, ele vai me sugerir a quantidade de memória para essa máquina virtual. Eu vou utilizar o mesmo procedimento que eu utilizei para o Debian. Eu vou utilizar um pouco de memória a mais. E depois de instalado, eu baixo a quantidade de memória do meu sistema operacional. Criar um novo disco rígido. Manter o padrão dinamicamente alocado. Ele me sugere um disco de 50 GB, eu vou manter. E a minha máquina foi então criada. Lembrando que a nossa máquina Windows Server, ela se conecta também no switch internet. E por padrão, dentro da configuração de rede, as máquinas sempre vêm conectadas via NAT. Então, nós vamos mudar para a rede interna e dar um OK. Então, pronto. A máquina virtual Windows Server foi criada. O procedimento para criar a máquina virtual do Windows 10 é bem semelhante. Então, eu vou deixar isso a cargo de vocês. Então é isso, pessoal. Depois de termos criado as nossas 3 máquinas, o Linux roteador com 2 placas de rede, sendo uma bridge e uma rede interna, o Windows Server com uma única placa de rede do tipo rede interna e o Windows 10 com uma única placa de rede do tipo rede interna, podemos partir para a instalação desses sistemas operacionais, instalação e configuração. Na próxima aula, eu mostrarei como instalar o sistema operacional Debian e, nas aulas seguintes, o Windows 10 e o Windows Server. Até a próxima.